Renda fixa ou renda variável? O que você deveria fazer com a sua carteira em um cenário como esse de taxa de juros alta? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este canal e hoje a gente vai falar sobre investimento em renda fixa e renda variável, considerando o cenário atual, onde a gente está com a taxa Selic em 13,75% quando eu gravo esse vídeo. E se você deveria investir mais em renda fixa ou renda variável, a gente vai bater um papo sobre isso hoje. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E antes de aprofundar essa discussão, é importante que você entenda os chamados ciclos de mercado, que nada mais são do que os ciclos da nossa economia que estão diretamente ligados com a taxa de juros. Então, dependendo do cenário econômico que o nosso país se encontra, a gente vai ter uma taxa de juros que é definida pelo Banco Central através do Copom, que tem por objetivo definir essa taxa para controlar a sua economia, seja reduzir a inflação, seja aquecer a sua economia através da variação dessa taxa de juros. Então, recentemente, a gente saiu de uma taxa Selic de 2% para os atuais quase 14% ao ano. E isso aconteceu porque a gente estava num cenário de inflação alta e o Banco Central começou a aumentar a sua taxa de juros para tentar conter essa situação. E essa taxa de juros da nossa economia, ela vai direcionar os investimentos que as empresas vão fazer, vai deixar o crédito mais barato ou mais caro, dependendo do patamar em que essa taxa se encontra, e isso vai promover um aquecimento ou um desaquecimento da economia. Então, quando a gente tem uma taxa de juros alta, a gente tem justamente um crédito mais caro e uma economia que tende a estar desaquecida, porque as empresas vão investir menos nos seus projetos, o custo para investir é mais alto, e também o principal fator que afeta o valor de mercado das empresas, quando é feita a sua precificação, é justamente essa taxa de juros. Eu falei sobre essa dinâmica de precificação dos ativos em um outro vídeo, onde eu trago uma reflexão a respeito da bolsa estar barata. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois, mas basicamente essa taxa de juros é utilizada na hora que você vai fazer o valuation de uma empresa. Então, quando a gente tem uma taxa de juros alta, por consequência, a gente tem um valor de mercado menor para as empresas na bolsa. Então, isso faz com que, num primeiro olhar, você olhe para uma taxa Selic a 13,75% e se sinta atraído por investir num título como esse, onde você tem um retorno muito alto para um risco muito menor do que o investimento em ações. E nessa janela de tempo, a gente vai ter o retorno das ações sendo menor do que o retorno de um título público de curto ou de médio prazo. Mas quando você compara o investimento em ações na Bolsa de Valores com a renda fixa, a gente não pode olhar para essa taxa Selic através de um título pós-fixado como o Tesouro Selic, porque essa taxa de juros é justamente a taxa Selic que tem a sua variação no curto prazo. Então, a cada 45 dias, mais ou menos, o Copom se reúne e faz a mudança ou a permanência da taxa de juros naquele patamar que ela se encontra. E essa mudança pode acontecer bem rápido. Então, a gente teve justamente em um período ali de aproximadamente um ano, um aumento muito expressivo de uma taxa que saiu para 2% para os atuais 13,75%. Então, quando a gente compara o investimento em bolsa com a renda fixa, a gente teria que olhar para títulos de longo prazo, que no caso dos títulos públicos a gente vai ter os tesouros IPCA, que no momento que eu gravo esse vídeo está sendo negociada mais ou menos IPCA mais 6%, e aí sim você consegue comparar as duas coisas. Mas a grande questão é que quando você investe em um título público, você tem uma rentabilidade acordada, que pode ser pós-fixada, então você não vai saber exatamente o quanto vai render esse título, vai depender da variação do IPCA, no caso do título IPCA, mas você vai ter a rentabilidade sendo acordada ali no momento que você compra o título. Então, o IPCA mais 6%, você vai receber a variação do IPCA mais os 6% de prêmio. E o investimento em ações tem uma dinâmica completamente diferente. Você investe em empresas com foco no longo prazo, visando que os projetos que aquela empresa pretende entregar deem resultado lá na frente e, por consequência, você tenha a multiplicação do seu patrimônio por algumas vezes. E o potencial de valorização das ações continua sendo muito maior do que você investir em renda fixa. Mas é claro, exatamente por esse motivo que você tem um risco maior nas ações do que você investir em um título público, onde o seu risco é reduzido. Mas investindo em Tesouro IPCA, por exemplo, você também não está isento do risco. Você sofre a chamada marcação a mercado. Então, se você comprou um título para 20, 30 anos, você tem que carregar esse título até o vencimento. Se você quiser vender antes do prazo, você vai ter que vender pelo preço que está sendo negociado ali no mercado secundário. E você pode até ter prejuízo na venda desse título. Mas a grande questão é como que você define a sua estratégia de investimentos e as porcentagens que você definiu para ter em renda fixa e renda variável, considerando o risco que você quer ter na sua carteira. Então, na minha opinião, você deve seguir essa estratégia e manter essas porcentagens que você definiu, sempre rebalanceando para deixar
dentro desse equilíbrio que você definiu, seja 50-50, seja 40-60, você vai fazer a definição dessas porcentagens. E tem um grande investidor que é uma das referências que a gente tem no mercado financeiro, que é o Howard Marks. Inclusive tem livros que falam a respeito dos ciclos de mercado. Se você quiser dar uma lida na obra dele, o link vai estar aqui na descrição. Ele diz basicamente que você tem esses ciclos de mercado, onde você tem lá a variação de um otimismo e um pessimismo que decorre justamente desse momento da economia, onde você tem uma economia aquecida e depois você tem uma economia desaquecida e a taxa de juros sempre variando ali de uma taxa baixa para uma taxa alta. E dependendo do ciclo de mercado, você vai ter ativos que vão ser mais atrativos do que outros. Então, se você pega um título público e você consegue comprar ele por uma taxa muito boa, onde você conseguiu pegar justamente aquele pico do ciclo de mercado, você vai ter uma rentabilidade muito interessante para aquele título. E quando você tem essa mudança da taxa de juros e você quiser vender o seu título, você conseguiria, por exemplo, uma ótima rentabilidade, até mesmo bem maior do que aquela que você acordou. Mas se você resolve vender esse título que você pegou a uma taxa muito alta, qual seria a destinação que você daria para esse recurso? Se você olhar para a Bolsa de Valores quando a gente tem uma taxa de juros alta, o valor de mercado das ações na Bolsa vão estar maior. Então não seria um momento propício, se você estiver olhando para preço, para investir nas ações. Além do que, você tem que ficar olhando muito de perto a sua carteira, entender muito bem de economia e justamente acompanhar a taxa de juros, acompanhar a curva de juros e saber para onde que o mercado está olhando que vai essa taxa. Isso vai exigir de você uma gestão muito mais ativa do seu patrimônio. Além do que, é muito difícil você acertar esses ciclos, né? A gente não tem uma bola de cristal para conseguir antecipar o mercado e saber que aquele ciclo está prestes a virar. Claro que você tem alguns sinais, existem formas de você conseguir entender para onde que está indo a economia, mas a filosofia, a estratégia que eu abordo aqui nesse canal é para os investidores comuns e querem montar uma boa carteira, querem cuidar dos seus investimentos, mas que o foco não é esse, não é ficar acompanhando a economia, é sim dedicar a sua família, dedicar ao seu trabalho, que muitas vezes não tem nada a ver com o mercado financeiro e economia, e fazer bons investimentos. Então, para esse público, que é justamente as pessoas que me acompanham nesse canal, eu acredito que você não deve ficar fazendo essa alocação dependendo do ciclo de mercado. Você vai definir a sua estratégia de investimentos e vai perseguir ela, sempre fazendo investimentos em renda fixa quando seu sistema de rebalanceamento mostrar que você tem menos renda fixa do que você deveria ter, e investir em ações quando acontecer também o mesmo. Você tem menos ações na sua carteira do que você gostaria de ter, e fazendo o rebalanceamento da sua carteira quando for necessário. E vale ressaltar que não existe problema algum em você ter renda fixa na sua carteira. São ativos com perfis diferentes. Eu sempre digo que as ações têm um potencial de valorização do teu patrimônio muito maior do que na renda fixa, mas carregam um risco maior para o seu investimento também. Então é importante que você tenha uma carteira equilibrada, que você pode ter as duas coisas, você pode ter renda fixa e renda variável, inclusive eu sugiro que você faça isso, e entender qual é o nível de risco que você deseja correr. A partir do momento que você define isso e você monta uma carteira de acordo com o seu perfil, você vai investindo nos ativos ali, fazendo um rebalanceamento, investindo em ações, investindo em renda fixa, sem se preocupar tanto com a questão dos ciclos de mercado. Se você investe de forma consistente ao longo do tempo, você vai investir em ações quando a bolsa está sendo chamada de barata, quando a bolsa está sendo chamada de cara, e até mesmo quando não é nenhuma das duas coisas. O teu objetivo não é ficar olhando para preço, e sim para fundamentos. E no caso da renda fixa, você vai selecionar os ativos que fazem sentido para o teu perfil. Então, o Tesouro IPCA são títulos muito interessantes para o longo prazo, e o Tesouro Selic é o título ali pós-fixado que vai corrigir o teu patrimônio ali no curto prazo. Então também é um título muito bom para você ter uma parcela do teu patrimônio que vai ser a sua reserva ali, que você pode usar para alguma finalidade no curto prazo. E para o longo prazo, o foco tem que ser você montar uma boa carteira, e as ações são um excelente instrumento para você fazer isso. E é claro, eu falo de ações aqui nesse canal, mas existem outros ativos também, fundos imobiliários, você pode investir no exterior, investir em ETFs, stocks, REITs, aí vai da tua disponibilidade de estudar e ir atrás de investir nesses ativos. Então o livro do Howard Marks vai estar aqui na descrição sobre os ciclos de mercado, eu recomendo que você leia. É importante que você entenda essa dinâmica do mercado de ações, a dinâmica da economia, dos ciclos de mercado, para que você tenha essa base de conhecimento e a partir daí você saiba tomar suas decisões. Eu não espero que você concorde gratuitamente comigo, eu espero que você reflita nas coisas que eu digo, pegue aquilo que você aprendeu, sua base de conhecimento e tire as suas próprias conclusões, seja a meu favor ou seja discordando de mim. E você pode comentar aqui embaixo também o que você acha, se você concorda ou discorda, se você tem algo para agregar ao vídeo.
Eu acho que vai ser muito bacana. E aqui embaixo também vai ter outras recomendações de leituras de obras que eu acredito que vão te ajudar na construção desse conhecimento na tua jornada para se tornar um investidor. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos também. Pelo vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê. Um grande abraço e tchau!